Bom, nós falaremos este semestre sobre a teoria fenomenológica e existencial, né? E para a gente começar a falar sobre a teoria fenomenológica e existencial, a gente precisa primeiro entender o que são esses conceitos, né? O que é fenômeno? O que é fenomenológico? O que é existência? O que é existencial? Hoje, com as nossas questões, que nós fizemos as questões de aquecimento, nós entramos principalmente nas questões da existência, nas angústias da existência. O que é existir? Como a gente pode conhecer a forma de existir? O que na nossa existência a gente pode escolher? O que na nossa existência nos limita? O que na nossa existência nos potencializa? O que na nossa existência tem a ver com o tempo? O que na nossa existência tem a ver com o corpo? O que na nossa existência tem a ver com o lugar e o que na nossa existência tem a ver com a finitude, com saber que essa existência acaba. Então, falar sobre a teoria fenomenológica e existencial, a gente vai entrar nessas questões. O existencialismo, ele é uma corrente filosófica e a fenomenologia, ela é um método, é uma forma de conhecer. Mas a gente chega lá. Né? Então, hoje, no dia 11 de fevereiro, nós estamos na apresentação da matéria, ok? Eu escolhi mostrar para vocês como está lá no AVA, né? Para vocês se familiarizarem e também, se quiserem sugerir alguma outra forma de organizar. Eu fui colocando a leitura, é um desafio para mim, porque geralmente eu montava os nossos planos de ensino com temas, sem saber muito bem quanto tempo duraria aquele tema, se a gente falaria dele uma aula e meia, 2 aulas. Agora eu tenho pensado por semana, até para deixar a leitura daquela semana. Algumas leituras se repetem, tá? Essas 3 primeiras aulas a gente vai trabalhar um capítulo que chama As Coisas Mesmas, que é um capítulo sobre a fenomenologia do livro No Café Existencialista. O livro No Café Existencialista é a leitura principal da nossa matéria, ok? Quem quiser já deixar um cafezinho do lado, na hora de começar, a gente vai falar bastante de café. Na nossa próxima aula, no dia 18, eu vou contar desse conceito que ele é fundamental para a gente pensar a fenomenologia e o existencialismo, que é o ser no mundo. Vou contar para vocês o que é o ser no mundo e como a fenomenologia e o existencialismo olham para o ser, sempre pensando o ser enquanto um ser no mundo. No dia 25 de fevereiro, eu conto sobre a fenomenologia. No dia 4 de março, sobre os fenômenos e a redução fenomenológica. Nessas semanas, a gente vai trabalhar esse mesmo capítulo, ok? Que chama As Coisas Mesmas. Este livro, gente, da Sarah Bakewell, chama No Café Existencialista. O retrato da época em que a filosofia, a sensualidade e a rebeldia andavam juntas. Aí ali tá embaixo, eleito um dos 10 melhores livros do ano. Olha que doideira, um livro de uma coisa tão específica que é o existencialismo virou um best-seller, porque ele é escrito como uma narrativa, ele é escrito como literatura. Então, apesar de ser um livro muito denso, teoricamente, da teoria existencial e fenomenológica, ele traz de forma literária os conceitos que nós vamos trabalhar, né? Tanto que nessa mesa da capa estão a Simone de Beauvoir e o Jean-Paul Sartre, que eram um casal, com um colega deles, que agora me escapa o nome, mas no decorrer das nossas aulas eu vou dizer para vocês o nome certinho, a Simone de Beauvoir e o Jean-Paul Sartre conversando sobre o que é a fenomenologia e que com a fenomenologia a gente pode filosofar sobre tudo e qualquer coisa, inclusive sobre os coquetéis que a gente toma
enquanto conversa, né? Então vocês podem ver que eles estão ali bebendo alguns drinks, alguns coquetéis, e o livro vai trazendo como que os conceitos do existencialismo e da fenomenologia, eles emergem nas relações. Como eram as experiências vividas, como eram as relações vividas e como esses conceitos surgiram. Professora, Oi? Eu não... Oi? não está aparecendo a sua apresentação. Não está aparecendo a minha apresentação? Mas desde o início? Uhum, não apareceu nada. Ah, eu tô. Tá bom. Muito obrigada por avisar. Vamos lá, vamos tentar de novo. Eu estava aqui no PowerPoint toda animada. Você falou da cápsula, ué. Nossa, falei bastante coisa com texto, mas aconteceu a mesma coisa no processo seletivo. Vocês vão ter aula com a pessoa que passou no processo seletivo, gente? Não, né? Não, nesse semestre não, nem o estágio, porque o estágio é com a Carol. No processo seletivo também, uma das professoras estava dando uma aula maravilhosa, maravilhosa, até que ela falou no slide, ela estava tipo no 11º slide e a gente nem sabia que ela estava usando slide. Aí eu brinquei, falei, é um processo seletivo da realidade, do que a gente vive semanalmente, né? Essa questão do... Espera que agora o meu slide não quer abrir. Foi. Me digam agora se vocês estão vendo, por favor. Agora sim. Agora sim? Então, eu comentei o nome da matéria, Teoria Fenomenológica Existencial, e comentei como está lá no AVA, ó. A apresentação da matéria, as nossas próximas aulas, e que os capítulos são deste livro aqui, No Café Existencialista. Essa aqui é a imagem da capa, ó, em que a gente tem a Simone de Beauvoir e o Jean Paul Sartre com um colega deles. E aí a gente entra, a partir do dia 11 de março, nesse outro capítulo que chama que horror, o existencialismo. Lembra que a gente estava brincando no decorrer das questões que parece uma visão muito pessimista, muito angustiada, muito desesperada, né? Que horror, o existencialismo. E é sobre isso que o capítulo vai dizer, sobre a ideia existencial de angústia, sobre a ideia existencial de escolha, de liberdade. E então a gente vai introduzir a teoria existencial com esses temas. No dia 11 de março, sobre a existência, no dia 18 de março, sobre a liberdade, no dia 25 de março, sobre as escolhas, a angústia e a responsabilidade. Eu ouvi um tum, eu não sei se vocês escreveram no chat ou se alguém levantou a mão, mas quando eu estou na apresentação eu não consigo ver. Então, se puder abrir o microfone. Ô, professora, eu não sei se você explicou no começo da aula, eu não peguei. A fenomenológica é outra coisa ou é fenomenológica e existencial é uma coisa só? São duas coisas diferentes que a gente vai aprender. São duas coisas diferentes. A fenomenologia é uma coisa e o existencialismo é outra. Mas eles se combinam quando o existencialismo, como corrente filosófica, usa da fenomenologia como método. Então, a gente vai ver essa combinação entre eles. O existencialismo, como uma corrente filosófica, usa a fenomenologia como método. Então, ó, nossas 3 primeiras aulas sobre o ser no mundo, sobre a fenomenologia e sobre os fenômenos e a redução fenomenológica vão ser para a gente entender essa primeira parte, o que é fenomenologia. Aí nossas 3 aulas seguintes sobre a existência, sobre a liberdade,
sobre as escolhas, a angústia e a responsabilidade, vai ser para a gente entender o existencialismo. Tanto que no dia 1º de abril a gente vai ter essa revisão, que é sobre fenomenologia e existencialismo juntos, certo? No dia 8 de abril, nosso plantão de dúvidas para vocês entregarem os exercícios que estiverem faltando e finalizar o bimestre. Nosso primeiro bimestre, então, ele tem esse objetivo bem claro. 3 aulas para entender o que é a fenomenologia, 3 aulas para apresentar o existencialismo. Então, a gente entra nos conceitos mais específicos, né? No dia 15 de abril, a gente vai falar sobre o contexto histórico do surgimento do existencialismo. Lembra que eu falei para vocês das guerras na Europa, do pós-guerra? Eu vou conversar com vocês sobre esse contexto histórico. Aí a gente vai falar um pouquinho dos conceitos e autores. Vamos falar do segundo sexo para Simone de Beauvoir, sobre o ser e o nada para o Jean Paul Sartre, sobre o absurdo para Albert Camus, sobre o corpo para Maurice Merleau-Ponty. E aí a gente fecha esse módulo falando sobre os conceitos existenciais e a psicologia. Tanto a Simone de Beauvoir, quanto Jean Paul Sartre, quanto Albert Camus, quanto Maurice Merleau-Ponty são filósofos. Então, por que a gente está estudando filósofos num curso de psicologia? E aí a gente vai fazer essa ponte entre os conceitos existenciais e a psicologia. Então, aqui está a Simone, né, neste livro que nós vamos voltar, estudar, e como que a Simone fala sobre a existência no segundo sexo. Como que a Simone fala sobre a liberdade no segundo sexo. E também neste livro que chama O Segundo Sexo, ela é bem fenomenológica, que é o que vocês vão descobrir o que significa, né? Que é a gente não olhar diretamente para os fatos, mas para os fenômenos. Mas eu não vou contar por enquanto o que isso significa, mas eu acho que o livro dela é um bom exemplo dessa resposta. A Simone, ela é uma filósofa existencialista que usa a fenomenologia como um método. É tanto a Simone quanto Jean Paul Sartre. Tanto que no Ser e o Nada, que é um dos livros existencialistas, né, um livro considerado clássico da filosofia existencialista, ele coloca como subtítulo Ensaio de Ontologia Fenomenológica. Então, a gente vai ver as ideias do existencialismo e o método da fenomenologia. Albert Camus, no livro O Mito de Sísifo, em que ele traz esse conceito que ajuda a gente a pensar bastante sobre o sentido da vida. Se a vida tem algum sentido, se há algum sentido para a gente encontrar, para a gente descobrir na existência. É no Mito de Sísifo que ele fala sobre o absurdo. E, por fim, o Maurice Merleau-Ponty, que é o autor que nos ajuda bastante a pensar sobre o corpo, neste livro que chama Fenomenologia da Percepção. Então, no nosso segundo bimestre, a gente vai entrar um pouco mais nos conceitos e nos autores. E aí a gente vai fechar, pensando no dia 27 de maio, nós temos o maravilhoso Cinemes, que esse ano são vocês que estão organizando. E aí a gente vai pensar sobre o existencialismo e a fenomenologia na compreensão das experiências humanas, o existencialismo e a fenomenologia na compreensão das relações, o existencialismo e a fenomenologia na escuta clínica. Dia 25 de junho, um plantão de dúvidas para vocês entregarem os exercícios para a finalização do nosso bimestre. A minha ideia de avaliação é a gente continuar fazendo exercícios semanais. Tem esses livrinhos também, que eles, na verdade, são livros que a gente usa na matéria de clínica. Mas, no final, a gente vai fazer uma ponte
entre os conceitos que a gente aprende na matéria de teoria fenomenológica existencial e os autores da clínica fenomenológica e existencial. Então, a gente tem aqui o primeiro livro, chama O Ser da Compreensão, Fenomenologia da Situação de Psicodiagnóstico, O Paciente Psiquiátrico, Esboço de uma Psicopatologia Fenomenológica, Sartre e a Psicologia Clínica, e esse que é Os Desafios da Terapia, Reflexões para Pacientes e Terapeutas. Então, no finalzinho da nossa matéria teórica, a gente vai caminhar para a ligação dos nossos conceitos com a matéria de clínica. A proposta de como organizar a nossa matéria, né, é fazer de uma forma bem parecida com o que a gente estava fazendo no semestre passado. E aí eu diminui um pouquinho o valor dos exercícios semanais. Aí vocês vão falar, não é justo, Marcela, por que você diminuiu? Se valia 2,5, agora vale 2. Porque eu gostaria de de dar um ponto para quem participar no Meet. E eu pensei em colocar o Meet no início da aula, se vocês acharem melhor. Até semestre passado eu estava fazendo às 9, porque aí daria tempo de vocês assistirem os vídeos e aí entrarem às 9, certo? O que eu pensei? Vocês assistem os vídeos e anotam as dúvidas, anotam os comentários, fazem o exercício e na semana seguinte a gente começa retomando a aula anterior e introduzindo a próxima. Então, o que eu pensei? Se vocês preferirem 7h30, pode ser também, porque eu percebi hoje que vocês estão mais acostumados com 7h30, né? Então, ao invés da gente fazer às 9 da noite, para vocês assistirem os vídeos e virem comentar, eu pensei, vocês assistem numa semana e na seguinte a gente começa retomando. Então, vamos imaginar que o exercício dessa semana era responder uma daquelas questões. Aí, no Meet da semana seguinte, vocês vão comentar a questão que vocês responderam, participando, abrindo o microfone, abrindo a câmera, que eu adoro ver vocês. Mas também, se não der naquele dia para abrir, vocês podem escrever no chat. Mas a ideia é acrescentar na nota essa parte de vocês poderem participar, porque é a minha oportunidade também de esclarecer dúvidas, é a minha oportunidade de saber como que está para vocês aquele conteúdo. Então, se vocês concordarem com esse formato, vocês comentam o exercício da semana anterior e eu faço uma breve introdução para aquela semana. Fica, então, da mesma forma que no ano passado, 2,5 por semana, e vocês organizam a nota de vocês, porque não é preciso fazer todos os exercícios, nós vamos ter 6 exercícios no primeiro bimestre, 6 exercícios no segundo. Então, se naquela semana não deu para fazer o exercício, não deu para participar no Meet, não tem problema, vocês vão se organizando. E como a gente fez no ano passado, o envio dos exercícios pelo AVA. Se vocês puderem deixar salvo numa pastinha do computador, do celular, caso aconteça como aconteceu no ano passado, né? Alguma falha na manutenção do AVA. Mas eu achei o AVA uma forma bem interessante, porque eu podia ver os exercícios de vocês, retornar ali do lado, e na hora que eu precisava passar as notas, já estava tudo certinho ali com o nome, o exercício entregue. No e-mail fica mais difícil para mim fazer essa organização. Então, se vocês concordarem, a gente mantém o envio dos exercícios pelo AVA. Não esqueçam que sempre que eu leio, eu coloco um retorno ali do lado. Algumas pessoas me contam que esquecem de olhar. Mas sempre que vocês puderem, vocês voltam. Eu geralmente consigo corrigir em uma semana, né? Vocês mandam na semana, até uma semana depois eu consigo ler, para vocês não perderem esse retorno que eu dou. Ok? Então, a minha proposta é continuar com a gente tem uma aula. Então, por exemplo, na próxima aula a gente vai falar do conceito de ser no mundo. E aí eu faço um exercício sobre o ser no mundo.
o exercício escrito vale 2. Na aula seguinte, a gente começa no Meet, discutindo o conceito de ser no mundo, e eu introduzo o tema seguinte, que é o que é a fenomenologia. Então, essa é a minha proposta, ó, assim que está a nossa página. Eu estou usando o mesmo link ali do blog do ano passado, então não achem que já tem vídeo lá, não é, são vídeos antigos, tá? É que eu vou usar o mesmo link porque facilita, que é Fenomenologia, Existencialismo e IMES, algo assim. Esses 2 capítulos são os nossos capítulos principais, são nossas leituras principais. O capítulo do livro No Café Existencialista sobre o existencialismo e o capítulo do livro No Café Existencialista sobre a fenomenologia. E aqui também está o nosso plano de ensino, ok? A ideia é que a gente chegue ao final da nossa matéria respondendo o que é a fenomenologia, o que é o existencialismo e como as perspectivas da fenomenologia e do existencialismo contribuem para a nossa formação em psicologia. E agora eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa minha proposta, que sugestões vocês têm, se vocês preferem outro formato, se vocês preferem outro horário, o que vocês acham? Agora é a vez de vocês falar. Também achei que assim ficar ótimo, professora. Da outra, no semestre passado eu tinha um pouco de dificuldade de entrar no meeting, porque eu muitas vezes não tinha lido ainda, sabe? Assim eu acho que vai ficar bom. Eu pedi um retorno de vocês, né, no semestre passado pelo Forms, várias pessoas responderam e tal, e eu sei que esse formato, ele ajuda para quem trabalha no horário, para quem tem criança pequena, para quem não consegue estar exatamente no horário da aula, né? E o que eu pensei foi, antes eu colocava a aula cedo, né? Colocava a aula à tarde, umas 3 horas da tarde, para dar tempo de vocês até as 9, quem quisesse assistir para comentar e tal. Mas realmente, né? Quem não tinha assistido acabava não entrando às 9, ou às vezes vocês entravam para tirar alguma dúvida, mas não tinha dado tempo. Então, a minha ideia é, ó, a Tereza está sugerindo 7h30, por mim tudo bem, pode ser às 7h30. Eu entro às 7h30, vejam se vocês concordam. Eu entro às 7h30, a gente retoma a aula anterior, conversa sobre o exercício, eu faço uma introdução da aula teórica, né? Às vezes a gente faz alguma dinâmica, como foi hoje, e passo os vídeos. E eu gosto bastante, gente, de trabalhar com o vídeo gravado para me organizar com o conteúdo e também porque eu estou com um problema sério de visão. Eu estou com sugestão de não ficar tela, tantas horas seguidas. E eu dou supervisão de estágio antes. Eu começo a supervisão umas 4h30, vou até às 7, aí eu vou com vocês 7h30. Se eu continuar até umas 10 da noite, vocês vão me ver quase chorando 10 e pouco. Então, eu prefiro gravar os vídeos mais cedo, que tem a luz do dia, né? Que eu percebi que dói menos meus olhos. Deixar gravadinho. Fora as vantagens do vídeo gravado, que vocês também contam, né? Que dá para pausar, que dá para voltar, que dá para anotar, cada um assiste no seu tempo. Se acontece alguma coisa, dá para ir resolver. Então, a gente faz às 7h30 o nosso Meet e eu conto para vocês, olha, nossa aula de hoje a gente vai falar de tal coisa, eu introduzo e passo os vídeos. Eu não vou passar mais os vídeos mais cedo. Por quê? Porque aí vocês têm a semana toda para assistir, quem não puder assistir no horário da aula. Pode ser? O que vocês acham? Oi, professora. Oi! Bem, não, eu dei a sugestão das 7h30, mas assim, ver também com as meninas, se elas preferem antes ou depois, viu? Fica à vontade.
Eu percebi por hoje que vocês entram mais às 7h30. Eu acho que é mais um hábito, né? Tudo bem. Não, e você, Tereza, você e as duas Cris, né, que sempre entram às 9, se vocês preferirem às 9, vocês falam assim, não, às 9 é um horário que dá, às 7h30 não é. Eu posso fazer, assim, variando. Algum dia fazer às 9, marcar às 9, vocês vão me avisando, tá? Tudo bem. Professora, Obrigada. eu achei bem interessante, porque às 9 eu corria muito para conseguir ver os vídeos todos e para ter, não para ter assunto, mas tipo, para ver todas as dúvidas e todas as coisas para poder ver se tinha alguma dúvida, alguma coisa para esclarecer. Então, eu acho que desse jeito a gente vê com mais calma, pelo menos de minha parte, eu acho. Tá ótimo. E eu também, no fim, eu ficava assim, não, eu preciso gravar cedo, porque às 3, mais ou menos, eu vou mandar, que é para dar tempo de assistir realmente. Eu não estava pensando no tempo de assistir maior, né? Estava pensando de dar tempo de assistir até às 9. Mas quem consegue aproveitar o horário da aula para assistir, eu acho que fica mais fácil para se organizar. Mas quem, por outros motivos, assiste em outro horário, fica combinado, então, que na semana seguinte a gente retoma, tira dúvida. Lembrando, você fez o exercício escrito e você vai comentar o exercício na aula, você vai comentar o exercício na aula, vai ser mais meio ponto. Tá bom? Eu fiz esse desmembramento para incentivar mesmo, porque vocês sabem que fica muito mais legal quando a gente se escuta, se vê, né? Não tem problema também se não der, não vale presença, tá? O que vale presença é o exercício. O exercício, para mim, é o real, né? O que é a realidade, porque no exercício eu vejo o retorno de vocês, tem como eu dar essa devolutiva. Mas acho que se a gente tiver mais momentos juntos aqui no Meet, também ajuda, né? Falando em exercício, o exercício que eu propus, vamos lá. Mas lá vou eu achar meu PowerPoint aqui. O exercício que eu propus foi para começar a explicar o que é a fenomenologia, né? Estou vendo que está chegando 9h30. Eu vou mostrar para vocês, deixar a dúvida no ar e a gente retorna na aula que vem. Peraí, vamos achar o meu PowerPoint. Bom, a nossa atividade para eu contar um pouquinho para vocês o que é a fenomenologia. E a fenomenologia, ela diz assim, quando a gente vê um objeto, vamos imaginar que todos vocês estão olhando essa caneta, né? Existe um fato ali. O fato é que a caneta está aqui. Mas a psicologia e a compreensão do humano, a compreensão filosófica do humano, não está interessada em fatos. Não está interessada no simples fato de que ali há uma caneta. Mas no fato de que várias pessoas, quando olham para a caneta, percebem a caneta de uma forma diferente. Ou, quando olham para a caneta, pensam em algo diferente. Né? Eu estou dando esse exemplo da caneta, mas, na verdade, a gente pode pensar em qualquer coisa. Por exemplo, a nossa aula, esses slides. Né? Cada pessoa vai ver as mesmas imagens, vai ler as mesmas frases. Mas, para cada pessoa, isso vai ter um sentido. Então, a fenomenologia, ela vai diferenciar o fato, que é aquilo que dá para ver, dá para conferir, dá para verificar, do fenômeno. O que é o fenômeno? É aquilo que acontece tal como é percebido
por quem percebe. Vou repetir. O fenômeno é aquilo que acontece tal como é percebido por quem percebe. O que a gente estava discutindo até aqui sobre o formato da nossa aula tem bastante a ver com isso, porque existe um fato. Nós temos aulas quintas-feiras, isso é um fato. Nós temos aula online, isso é um fato. Nós temos aula a partir das 7h30, isso é um fato. Agora, como que a aula é percebida por cada pessoa que assiste a aula? Como que o conteúdo é aprendido por cada pessoa que aprende? É isso que a fenomenologia busca. Como o que acontece é percebido? Como o que acontece é percebido da forma como é percebido por quem percebe? E isso vai ser único para cada pessoa. Na aula que vem, eu vou contar para vocês o que é essa ideia de fenômeno e como que ela se relaciona com o ser no mundo. Porque para a fenomenologia não tem como eu saber como uma pessoa é. E ponto. O ser. Não existe o ser. Porque o que existe é o ser vivendo a vida que ele vive. É o ser vivendo no lugar que ele está. É o ser vivendo com os objetos à sua volta. É o ser vivendo nas relações. É o ser no mundo. Então, para a fenomenologia, tudo isso para dizer, né, se vocês falarem, Marcela, quanta coisa, que confuso. Vamos lembrar que eu vou retomar tudo isso. Mas eu queria introduzir a seguinte ideia. Se eu quero conhecer alguém, vou repetir. Se eu quero conhecer alguém, uma ótima forma de conhecer alguém é conhecer o mundo que a pessoa vive. Como que eu posso conhecer o ser? Conhecendo o ser no mundo. Então, eu vou olhar para o ser se relacionando com os objetos que estão à volta dele. Eu vou olhar para o ser se relacionando com as pessoas que ele convive. Eu vou olhar para o ser olhando para o lugar em que ele passa o seu tempo. Para eu conhecer alguém, não basta eu me perguntar sobre o ser, mas sim sobre o ser no mundo. E aí eu pedi uma imagem para vocês. Eu pedi uma imagem para vocês me contarem algum objeto que de alguma forma é presente no dia a dia de vocês, no lugar que vocês estudam ou no lugar que vocês passam a maior parte do tempo. Eu vou colocar aqui quais objetos e eu quero que vocês imaginem se dá para saber quem é pelo objeto que eu vou colocar na foto, tá bom? Agora eu vou só mostrar os objetos, mas eu quero que vocês imaginem se dá para saber quem é pelo objeto que está na imagem. Ó, esse é o nosso primeiro objeto. Será que dá para saber quem é pelo objeto que está nessa imagem? Esse é o nosso segundo objeto. Será que dá para saber quem é pelo objeto que está nessa imagem? Esse é o nosso terceiro objeto. Será que dá para saber quem é pelo objeto que está nessa imagem? Esse é o nosso quarto objeto barra cenário, assim. Será que dá para saber quem é por essa imagem? Será que dá para saber quem é por essa imagem?
Oi? Quem será? Esse dá. Com certeza. E essa? Será que dá para saber quem é? Pela imagem? Será que dá para saber quem é por essa imagem da mesa, do livro? A Carol. Será? Será? Será que dá para saber quem é por essa imagem? Essa é a Carol. Será que dá para saber quem é por essa imagem? Será que dá para saber quem é por essa imagem? Será que dá para saber quem é por essa imagem? E será que dá para saber quem é por essa imagem? E será que dá para saber quem é por essa imagem? A Dani Zani. Ela ama caneta. Será? Será que dá para saber quem é? E aí, gente, interrompi? Sou eu que estou de volta aqui? Foi? E aí, vocês conseguem imaginar? Difícil. Não. Só flor lá, orquídea só. Quem será? É A muito segunda imagem. A Ná deu para saber, porque ela tá no cenário aí. Eu não pensei nesse detalhe. Nossa, olha como você é perceptiva. Mas acho que nem todo mundo percebeu. Oi, Tereza! Eu acho que a segunda imagem é aquela do é o Edson. É o Edson que é. Tinha 2 fones. E acho que a outra é a Bruna, que também gosta do foninho, não gosta do foninho? Bruna Ferrari. Fone preto da Bruna, branco do Ed. Ó, a luminária, vocês imaginam quem é? Deve ser o Antônio. Cris Nora. Eu pensei que poderia ser a Cris Nora. Não sei por quê. Não. E tem 2 fones. Eu acho que a do computador com o telefone é da Cris Mello. A garrafinha rosa. Não. Tudo errado. Vocês não acertaram um fora a orquídea. Eu achei que era da Nath, o trabalho da Nath, a da garrafinha rosa. Também não. E Eu acho que é da Bruna Oliveira. a garrafinha? É. Será? Cadê a Bruna? Não está aqui para responder? Bom. Vem aqui. Vem assistir aula comigo. Aqui a Bruna está aqui. Olha aqui. Oi, Pro. Desculpa, Bruna, não tinha. Olha quem está assistindo aula comigo aqui. Oi, cadê as minhas gatinhas? Minhas gatinhas estão lá fora. Ai, gente. Bom, que tal a gente descobrir na semana que vem? Aí cada pessoa conta da sua imagem. E aí, a partir de cada pessoa contando da sua imagem, a gente fala da relação do ser no mundo. Pode ser? Pode ser, gente? E aí já fica contando como exercício o envio da imagem, que vocês já fizeram, e o meio ponto, quem participar na próxima aula, para a gente já aquecer, já fica esse formato de exercício e comentar o exercício na aula. Pode ser? Vocês topam? Quem não quiser falar, não estou num dia que eu quero falar, não vou apresentar, não tem problema nenhum. O meio ponto é para incentivar, não para ser obrigatório, tá? Combinado? Combinado, Pro, muito bom.
Vamos descansar? Nada, pronto. Então, bom descanso para vocês. Os gatinhos, né, Tereza? Deixa eu ver de novo. Vou mostrar meu gatinho. Esse é um, olha, esse aqui é, ai, deixa eu ver aqui, Como que é o nome? ó, Ai, meu Deus, olha os olhinhos. Bin, Hã? viu? Ele chamava Bin Laden. Quando ele apareceu, porque ele era muito ruim. Ele mordia todos os outros. Era o Bin Laden. Aí ele ficou muito bonzinho. Então agora ele chama Binzinho. Ah, É o Binzinho. Ele é um louco. é o- Ele é o meu. Eu tenho vários, mas ele é o meu preferido. Quantos gatos você tem? É que tá. Ai, olha assim. Eu tenho muitos, mas eles vivem assim, aqui tudo junto, né? Tem as chácaras aqui do lado e eu convenci os vizinhos a deixarem nas chácaras aqui. Então a gente só coloca comida e cuida e trata tal. Mas acho que assim, diariamente a gente coloca comida para uns 30, mais ou menos, né? Então é, sim. Tem todos os nomes que vocês imaginarem. Tem o João, tem o Pedrinho, tem o Antônio, tem a Maria, tem, tem a Mel, tem o Lorenzo, tem a Clarinha, tem a Maria João, tem todos, assim por diante. Todos têm nome, carteirinha. Que bonitinho. Oi? 30 gatinhos. Mas eles vivem soltos, eles têm liberdade, viu? Eles têm liberdade de ir e vir na casa do vizinho, do outro vizinho, tem casas desativadas que deixaram eles morando. É muito fofo, ó. Aí, ó, a amiguinha dele, E a sua, Carol, como é que chama? O seu? Frida. Frida! Ela assiste aula comigo. Eu tenho duas, vocês já viram nas aulas, elas passeando? Aham. Uma chama Antônia, Já vi, professora. as duas eram da vizinha que faz igual você, Tereza. Deixa livre. Aí elas começaram a pular aqui, pular aqui, pular aqui. Ó, da Keila, como que chama, Keila? A Zoe, Zoe, verdade, você já tinha me contado. a Mileide, ela tem vários nomes. Senhorita Patrícia, Tchutchaba, ela tem muitos nomes, mas a melhor tá comendo minha blusa. Não posso deixar ela aqui dentro ainda, que ela come todo mundo e ela tá sendo adestrada. É o que eu mais vou estranhar, gente, a hora que voltar presencial. Cadê minhas gatinhas? Como é que vai ficar as gatinhas longe? Fico o dia inteiro com as gatinhas de companhia. Ela topa, né? Elas são muito fofas. Tô muito, um sossego. Ai, nossa. Eu nunca tinha tido bichinho, gente. Foi a primeira vez. Ai, tá me mordendo, ó. Eu tenho uma amiga minha que ela coloca os gatos na coleira e aí ela sai passear com os gatos no carro. Tipo assim, ela agora em pandemia, ela coloca aqueles que em voltinha do corpinho e ela direto posta story, o gato assim no negócio do carro com a coleira. Leva pra faculdade, a gente abraça os de lá, a gente abraça o seu também. Ai, gente, é uma alegria, né? É uma alegria. Vamos lá, tem que acabar. Esse foi muito bom, adorei o nome dele. Ai, ai. Você tem bichinho, Edson? Eu não tenho. A última vez que eu fui pedir um cachorro, eu pedi uma vez no cachorro com minha avó, ela falou pra mim pedir cachorro já bastava eu. Acredito. Ai, Edson. Terrível. Fiquei indignado. E você, Dani? Madá? Eu tenho um. Ele chama Leopardo. Eu tô morando sozinha. Aí agora é eu e ele. Ai, é uma companhia, Nós né? Ai, que delícia de companhia.
É uma alegria chegar em casa e ter ele. Muito bom. Sim. E é bravo o bichinho. Então, Só nós aqui, que nem meus pais, meu sobrinho e eu que entra na casa. As minhas irmãs mesmo não entram. Ele é bem... Pra mim é muito bom, mas pros outros ele é chato. É gato, Nada? É cachorro. 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 É Blue alguma coisa a raça dele, não lembro o quê. Mas o pai dele era bem chato também. Só meu pai chegava perto. Eu não cheguei a conhecer, mas puxou a raça do pai dele. É isso. Aqui Oi? o pessoal sabe que eu gosto, então eles trazem os bichinhos e soltam aqui. Essa semana passada, final de semana, soltaram uma cachorra. E aí agora eu tô com ela aqui. Essa semana já vermifugamos, já dei o vermífugo e a gente vai castrar. E estamos doando, até postei para doar. Só que daí eu me apego, então eu tenho que doar rápido, senão não vão embora. Então, assim, eu já tenho a Maria Isabela, eu tenho a Julie, né? E agora essa daí chama Doralice. Porque eu me apego, e cada bichinho, assim, de uma forma tão especial, né? Então eu falei, não, eu já tenho que doar um bichinho, senão vai ficar mais uma. E aí vai ficando. E os vizinhos entrando na minha, todo mundo vai adotando. O vizinho de baixo aqui já adotou um monte. Cuida, tudo bem. Somos felizes assim. É um amor contagiante. É muito bom. É verdade. É verdade. Eu saio ali na rua, às vezes as pessoas acham que eles querem me morder, porque além deles eu trato mais ou menos uns 8 ou 10 da rua. Eu deixo a comida e vou repondo durante o dia, né? Gente, eu saio na rua, eles vêm pulando em mim, eles querem carinho, eles querem atenção, querem agradecer. E tem gente que para, vai te morder. Fala, morder nada, gente, deixa aqui, deita e rola com os bichos aqui. E vem os cachorros de manhã, conheço um monte. Vou no Bolis, eles estão lá, eles param também, eles vêm pular em mim, porque eles conhecem. É muito bom, é muito bom. É uma alegria. É uma alegria mesmo. Nossa, muda tudo, né? Vamos ficar por aqui, gente. Então, boa noite para vocês. Até segunda, né? Gêmea, na verdade. Delícia. Bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Bom descanso.